Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de vários livros, como Diários de Guerra, A Guerra Rússia-Ucrânia, cujo link deixarei na descrição. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Também falar com você de novo. Então, uma das notícias mais recentes é que Trump diz estar muito irritado com Putin. Ele afirma que eles têm uma boa conversa, mas então à noite, Putin continua bombardeando a Ucrânia. E como sempre, há uma certa incerteza quanto à diferença entre o barulho e a ação. Seja ele tentando administrar a oposição interna e na Europa, ou esteja realmente sem foco estratégico, oscilando de um lado para o outro. Eu não consegui resolver esse enigma, para ser honesto. Parece um comportamento muito errático, muitas vezes. Então eu queria saber se você poderia compartilhar sua perspectiva e lançar alguma luz sobre o que acha que está acontecendo aqui. Porque não parece fazer muito sentido, nem mesmo o argumento dele, ou a forma como ele fica indo e voltando. Bem, este é um caso de uma notícia internacional muito importante em que os principais, ou os melhores, os especialistas mais amplamente vistos na mídia independente, em vários canais do YouTube, estão mais ou menos de acordo quanto aos fatos, mas estão completamente em desacordo quanto à interpretação. Não teremos uma indicação clara de qual é a interpretação, até sabermos qual é o conteúdo dos envios de armas dele para a Ucrânia. Até agora, só sabemos sobre os Patriots. Há especulações, em parte incentivadas pela suposta conversa dele com Zelensky sobre mísseis de longo alcance. Eles podem alcançar Moscou, podem alcançar São Petersburgo. E claro, isso gerou muita especulação sobre a possibilidade de Trump fornecer esse armamento ofensivo importante para a Ucrânia. Nós realmente não sabemos de nada. Tudo o que considero que ele está fazendo é uma continuação do que vimos nos últimos meses em vários acontecimentos internacionais. Isso é teatro político, e ele está aproveitando ao máximo. Ele aparece diante das câmeras de televisão todos os dias. Ele está nas notícias internacionais. Hoje em dia só tem uma pessoa fazendo notícia, e o nome dele é Donald Trump. Então, nesse sentido, o narcisista Trump pode estar muito satisfeito. Mas será que há algo além disso? Será que ele é como uma interpretação extrema sugere, acrescentada por Scott Ritter, um idiota? As pessoas ao redor dele são todas idiotas, o Congresso por idiotas. Bem, pessoalmente, considero um começo muito ruim para uma análise séria de quase qualquer coisa assumir que seus oponentes ou as principais figuras do momento são idiotas. Prefiro considerar o que está por trás ações que parecem estranhas ou ineficazes. Será que há algo mais acontecendo? Uma pessoa que adotou essa abordagem e que tem muito respeito na mídia alternativa e além é o coronel Douglas Macgregor, que disse que o governo Trump adotou a solução menos ruim diante da pressão que vinha recebendo do Congresso e da Europa para responder aos ataques aéreos muito agressivos e destrutivos de Putin contra a Ucrânia. Então foi uma espécie de posição intermediária. Eu adoto uma posição um pouco mais avançada do que a do coronel Macgregor no lado político, que é de que Trump sabia muito bem o que estava fazendo. Ele estava dizendo o que disse sobre o envio de armas, sobre novas sanções e tarifas secundárias à Rússia, precisamente para silenciar seus críticos, para satisfazer o membro mais barulhento do grupo republicano no Congresso, no Senado, Lindsey Graham. Graham pode se orgulhar de que o projeto de lei que está conduzindo no Senado agora conta com o apoio de Trump, que, por iniciativa própria, declarou publicamente que adotará o ponto-chave das tarifas secundárias em 100%. Bem, isso é uma coisa. Silenciar os críticos. Posso dizer que minhas recentes participações em vários programas de vídeo foram repercutidas pelos russos, e eles destacam justamente essa parte da minha mensagem, que na minha opinião é a menos importante.
que ele estava silenciando seus críticos. Não, para mim o mais importante são os 50 dias. O fato de ele ter dado ao presidente Putin 50 dias indica que ele tem pouca ou nenhuma intenção de continuar a guerra, de transformar a guerra de Biden em sua própria guerra, mas sim está dando tempo ao Sr. Putin para terminar o trabalho. Da mesma forma que ele instruiu Netanyahu, no início de sua presidência, a resolver logo, faça o que for necessário em Gaza, por mais terrível que seja, mas que acabe logo e sigamos em frente. É isso que ele estava dizendo, na minha opinião, para Vladimir Putin. Mas nenhum de nós saberá o que realmente aconteceu. Ele se juntou aos trapaceiros, ele fez causa comum com eles, ou ele está enganando-os, como eu acredito, com essas palavras sobre sanções e envio de armas, e pretende impor um wise diktat se a prova estiver naquele pacote de armas que está sendo enviado. Sim, os 50 dias. Eu também estava pensando sobre isso. Pode ser uma tática de adiamento para evitar ter que escolher um lado ou tomar grandes decisões, porque, novamente, ele quer normalizar as relações com os russos, mas não quer alienar muita gente do próprio grupo. Também pode, como você disse, permitir que os russos terminem o que estão fazendo. E pode haver ainda um esforço de negociação, de exercer alguma pressão, um prazo. Então, isso pode ser interpretado de várias maneiras. Mas isso também confundiu um pouco os europeus. Por que temos que esperar 50 dias para essas sanções? E a resposta dele foi simplesmente que 50 dias não é tanto tempo assim. Talvez venha antes. Mas eu costumo me inclinar para o lado da incompetência, ou como você disse, estupidez. Mas, por outro lado, ele tem, nas últimas décadas, sempre falado sobre a importância da ambiguidade estratégica nas negociações. E ele realmente gosta de se ver como um negociador. Então, se você joga com a mão muito aberta, é muito difícil conseguir os acordos que deseja. Novamente, isso é algo que a própria administração dele também diz. Não vamos deixar ninguém saber exatamente o que estamos pensando ou fazendo. Isso é algo pelo qual ele também sempre criticou o Biden. Então, se funciona ou não, deixando isso de lado, acho que podemos dizer de forma conclusiva que isso é algo em que ele acredita, essa ambiguidade estratégica. Então vejo o argumento de que essa ambiguidade lhe permite, digamos, ter espaço de manobra para fazer outras coisas. E a pressão, como você disse, vem aumentando, já que os ataques russos na noite passada em Kharkov estão se tornando muito mais brutais em sua natureza, tanto em quantidade quanto em alvos. Então, e dá para entender, por criar alguma razão, one can see why there will have to be some reaction. But I guess your argument, though, is it that... Mas acho que o seu argumento é que a resposta dele a isso é falar grosso, mas de forma um pouco contida, porque tudo depende, imagino, das armas que ele está enviando. E não tenho certeza se estou entendendo isso corretamente. Mas até que ponto os americanos estão enviando armas, ou até que ponto eles estão realmente vendendo essas armas? Porque parece que ele está vendendo armas para os europeus, e os europeus podem repassá-las para a Ucrânia, e de alguma forma isso precisa acontecer sob o guarda-chuva da OTAN, por algum motivo. Isso é uma distinção sem diferença. A questão que eu tinha em mente é, ele vai apenas enviar mais do mesmo, ou seja, mais tanques, mais Bradleys, mais projéteis de artilharia, o máximo que eles tiverem, o que certamente já devia estar em andamento. Vamos voltar a essa questão. Essa é a guerra de Biden ou de Trump. O que ele está prestes a enviar foi autorizado sob Biden. Não se trata de novas verbas aprovadas pelo Congresso. Então, nesse sentido, acho que não é correto dizer que esses envios tornam a guerra de Trump. Agora, se de fato é material autorizado por Biden, então não há motivo para preocupação, porque não há nada ali que ameace os russos, ou mude ou escale a guerra. No entanto, se novos itens estão sendo incluídos,
especialmente armas ofensivas, mísseis de longo alcance como os ATACMS, que nunca foram enviados, se agora eles estão sendo considerados, então é uma situação completamente diferente do que Trump está fazendo. E ele estaria indo além do limite da irresponsabilidade para um novo patamar que nos levaria à Terceira Guerra Mundial. Os russos deixaram claro, por meio de sua mais recente doutrina nuclear revisada, que se forem atingidos por tais armas, isso foi originalmente discutido em relação aos ATACMS e aos Taurus, se forem atingidos por isso, podem responder com armas nucleares. Acho incrível que a equipe de Trump não leve isso em consideração e autorize ataques à Rússia ou algo que possa atingir profundamente o território russo. Então, acredito que estamos no campo da retórica vazia, enviando coisas que todos sabem que não serão úteis para os ucranianos, porque os tanques e os Bradleys vão simplesmente ser escondidos na floresta. Se eles os colocarem em campo aberto, serão destruídos imediatamente. Assim como os russos não estão usando sua superioridade em tanques no solo, eles também os escondem na floresta e atiram de posições protegidas. E estão usando os tanques apenas como canhões, mais precisamente como canhões, com talvez 8 a 10 quilômetros de alcance. A guerra mudou e não vejo meus colegas levando isso em consideração de forma adequada. O que estamos testemunhando agora é esse ataque aéreo massivo. Não é apenas que passou pela cabeça de Putin ou de seu Estado-Maior. Bem, vamos tentar isso. Não, é justamente porque o que eles vinham fazendo até agora chegou a um ponto em que não é mais produtivo. Os russos, para avançar profundamente na Ucrânia agora, teriam que sofrer enormes perdas por causa dos drones ucranianos onipresentes no campo de batalha. Portanto, eles recorreram ao bombardeio aéreo. Agora, uma vez que você está em bombardeios aéreos e ataques com mísseis, é só um passo para usar esses ataques aéreos e acabar logo com isso. Se eles destruírem, se eles decapitarem Kiev, o que está totalmente dentro das capacidades deles, então muitas vidas serão dos lados. Agora, isso acontece dentro dos 50 dias. This comes within the 50 days. It's entirely possible to finish off Ukraine within 50 days. É totalmente possível acabar com a Ucrânia em 50 dias se eles decapitarem o país com os mísseis que têm prontos. Minha pergunta é, o Sr. Putin vai aceitar esse desafio? Eu não sei. Ninguém sabe. E por isso talvez fiquemos presos a essa estagnação contínua. Quanto ao ataque aéreo, ele não tem uma limitação de tempo como os ataques terrestres, por causa da sazonalidade. O fator de devastação que está sendo causado é praticamente irrelevante. Então, se Putin responder tanto ao desafio de finalizar isso, quanto à oportunidade, agora que ele não vai mais escalar o conflito, já que já está em uma nova fase de guerra aérea, em vez de terrestre, talvez vejamos o fim disso. E eu acho que Trump poderia achar isso muito satisfatório. Então os Estados Unidos e a Rússia poderiam se unir e dizer, bem, o que vamos fazer para reconstruir a Ucrânia? Seguindo as linhas dos desejos da Rússia para o que eles querem como resultado final. E a Europa ficaria de lado, a menos que fosse convidada nas mesmas condições. Mas vamos ser construtivos. Vamos falar sobre um fundo de investimento. Vamos falar sobre uma Ucrânia neutra. E estamos falando de uma Ucrânia reduzida. Isso poderia ser a base para avançar rumo à distensão. Está tudo aí. Estou certo ou estou errado? Saberemos em algumas semanas, dependendo do conteúdo do pacote militar. Sim, é por isso que achei que os olhos nas armas seriam importantes. Porque, bem, algumas falhas em todo o otimismo que vemos agora na Europa. Porque, bem, os europeus têm o dinheiro, e os americanos têm as armas para vender para eles, e os ucranianos têm os recursos humanos para operá-las. Eu estava me perguntando se você acha provável o envio dos Tomahawks, porque isso é algo que você sugeriu que geraria grande preocupação entre os russos. De fato, ter Tomahawks e outros mísseis na Ucrânia foi uma das razões para a invasão começar. Mas afinal, o quanto eles deveriam se preocupar? Porque normalmente eles precisam ser lançados de navios de guerra ou bombardeiros estratégicos.
Até que ponto eu acho isso faria sentido? Novamente, nunca tenho certeza se isso é falta de lógica ou se é ambiguidade estratégica. Mas que tipo de armas cruzariam a linha? What kind of weapons would be crossing the line? Well, tactics to begin with. No one was talking about tomahawks in the past. Bem, é o seguinte para começar. Ninguém falava sobre Tomahawks no passado. Eles estavam falando especificamente desses mísseis lançados do solo usando os lançadores HIMARS já existentes. Os Estados Unidos enviam muitos HIMARS e os lançadores estão lá. Os mesmos lançadores podem ser usados em terra para lançar o ataque MS. Por isso houve grande preocupação na Rússia, porque a limitação do Storm Shadow e do Scalp da França e também do Taurus é que eles são lançados do ar. And also Taurus is that they are air-launched. And you have to have planes that are adapted. E você precisa ter aviões adaptados para esses mísseis específicos. E precisa ter aviões e pilotos. E precisa ter aeródromos, que os russos fizeram um trabalho bastante eficiente em destruir. Então, se existisse, como você disse, uma versão do Tomahawk que pudesse ser lançada do solo, isso seria algo bastante exótico. Se esses armamentos fossem fornecidos, então estaríamos entrando em território desconhecido. Não consigo imaginar que Trump concordaria com isso, porque seria um nível de escalada que nos varia à beira de uma guerra nuclear. It takes us just to the brink of nuclear war. So what can we expect then from the Russians in the next 50 Então, days? o que podemos esperar dos russos nos próximos 50 dias? Você usou o termo ataque de decapitação. Você acha que eles podem tentar finalizar a Ucrânia? Porque, novamente, já conversamos no passado sobre o perigo de subestimar a resiliência da Ucrânia. Eles continuam lutando. Eu achei que as coisas já teriam começado a desmoronar militarmente e politicamente há muito tempo. Mas aqui estão eles, ainda oferecendo uma resistência considerável. But here they are, they're still putting up a pretty good fight. So, but Mas, considerando a enorme e crescente intensidade dos ataques russos contra alvos em toda a Ucrânia, você acha que eles estão tentando, se não eliminar o poder militar, então mirar na liderança política ou em algo que possa pôr fim a esta guerra? Porque, em uma guerra de desgaste, você realmente exaure o adversário, e os ucranianos parecem bastante exaustos agora. Pelo menos, parece que pode haver uma tentativa dos russos de buscar isso nos próximos 50 dias. Ou, como você sugere, talvez o objetivo de Trump seja dar aos russos 50 dias para fazerem o que quiserem, seja lá o que for, e então encerrar a guerra. É nisso que eles podem estar focando nesses 50 dias. what they might spend their 50 days on. There's one issue here that has to be addressed, and that is the nature of Mr. Há uma questão aqui que precisa ser abordada, que é a natureza do Sr. Putin. Não apenas o fato de ele ser muito cauteloso, mas também de abordar tudo a partir de uma perspectiva jurídica, já que é um advogado formado. E isso tem seu lado positivo e negativo. No caso em questão, não consigo vê-lo dando ordens para um ataque de decapitação nos termos da operação militar especial. Isso seria ilegal, segundo seu próprio entendimento. No entanto, se o Sr. Zelensky fizer o que diz desejar, se ele receber armas ofensivas, que então use para atacar dentro da Federação Russa alvos considerados estratégicos, então o Sr. Putin declararia isso como um ato de guerra. Ele declara guerra e então pode decapitar a Ucrânia. He declares war, and then he can decapitate Ukraine. In the context, only in the context. No contexto, apenas no contexto de uma guerra declarada, sob a perspectiva da mentalidade do Sr. Putin, há uma qualificação sobre como os 50 dias poderiam ser usados. Não acho que Donald Trump esteja ciente dessa característica no comportamento de Putin. Certamente, o próprio Sr. Trump não se importa nem um pouco com a lei, nem mesmo com o que está escrito na Constituição. Portanto, não lhe ocorreria que o Sr. Putin se importaria. E é exatamente esse o caso. Tem que haver uma declaração de guerra para que os ucranianos recebam seu golpe de decapitação. I also wanted to get your opinion on Eu também queria saber sua opinião sobre uma notícia que saiu, dizendo que Trump teria supostamente perguntado a Zelensky se ele seria capaz de atacar Moscou ou São Petersburgo para que Putin sentisse o impacto. E depois, mais tarde, perguntaram a ele, acho que foi na pista do aeroporto, a mesma coisa, e ele respondeu, não, eu não quero atacar Moscou.
Você tem alguma opinião sobre esse vai e vem? Have any thoughts around this back and forth? He was feeding the jackals, and the jackals picked it up. Ele estava alimentando os chacais e os chacais pegaram. Eles pegaram esse pedaço de carne podre. Muito bem. Por aqui, quero dizer à BBC. Eles entraram em modo frenético sobre como o Sr. Trump está cansado de Putin, que agora ele está alinhado com o Congresso do AUKUS e assim por diante. Eu não acredito nisso nem por um minuto. Mas, novamente, esse é o meu melhor palpite. Não se baseie em nada concreto, porque acabamos de discutir quais são as peças que faltam no quebra-cabeça, que vão decidir se o quebra-cabeça está sendo montado corretamente ou de forma errada. A discussão foi picante. Ele sabia que atrairia a imprensa. E atraiu, é claro. Como eu disse, está em toda a BBC hoje. Era exatamente isso que eles queriam ouvir, que ele está dando esperanças a Zelensky de que ele pode atacar Moscou e São Petersburgo. That he can strike Moscow and St. Petersburg. But you refer to give them hope. Mas você se refere a dar esperança aos europeus e aos falcões dentro dos Estados Unidos, assim como a Zelensky. Mas, se Trump quisesse acabar com essa guerra, e ele sabe que a Rússia considera isso uma ameaça existencial e não vai ceder muito em suas principais exigências, Trump não precisaria aumentar a pressão sobre os ucranianos e os europeus. Em vez de, digamos, jogar algo para agradá-los e fazê-los se sentirem mais confortáveis com sua liderança e com a possibilidade de continuar essa guerra. Again, we're in the realm of political theater. Mais uma vez, estamos no campo do teatro político, e eu não acredito na seriedade do que ele jogou para a imprensa. Como já disse, ele despreza a imprensa e dirá qualquer coisa que ache que os fará parecer tolos. E acho que o último vai e vem que notei com Trump foi sobre as entregas de armas. Foi noticiado que acho que foi o Pete Hegseth quem disse que Trump havia interrompido as entregas de armas para a Ucrânia. Novamente, com o envolvimento com a mídia, Trump foi primeiro questionado, ou melhor, ele primeiro afirmou que não tinha certeza de quem havia interrompido as entregas de armas. E quando lhe perguntaram, bem, você não sabe o que está acontecendo no seu próprio governo, ele disse, bem, eu seria o primeiro a saber. De fato, eu teria ordenado isso. Exceto que, você sabe, ele não fez isso. Então, como você entende essa situação? How do you make sense of this? Well, there isn't any sense to make of it. He's contradicting. Bem, não faz sentido tentar entender isso, ele está se contradizendo. E, de novo, é mais uma expressão do desprezo que ele tem pela imprensa. Ele diz qualquer coisa para eles. Ele não os leva a sério, com razão. Ele é tratado muito mal pela Fox News, pela CNN. Eles o tratam com desprezo e ele retribui na mesma moeda. Então eu não acompanharia isso tão de perto. Não procure lógica no que ele diz quando está com o microfone na frente. Eu observo o que ele faz, não o que ele fala. E em particular dou ênfase aos 50 dias que minam todo o resto. Como você disse, ele poderia impor essas sanções amanhã. Ele não fez isso. E por isso não acredito que ele vá fazer. Ok, então, se deixarmos de lado o lado americano dessa guerra, para concluir, mais ou menos, eles estão buscando uma ambiguidade estratégica. Ainda não sabemos realmente se ele está agradando os falcões, os neoconservadores, ou se juntou a eles. Mas devemos saber com base nas armas que forem entregues. Novamente, os Tomahawks ou qualquer míssil de longo alcance, esses são meio que as linhas vermelhas. Mas se mudarmos o foco para os europeus, qual é a estratégia da Europa? Eles esperam que alguma dessas armas mude o rumo da guerra, ou é apenas para puxar os Estados Unidos ainda mais para dentro disso, para transformarem numa guerra longa? É muito difícil entender os europeus, e aqui às vezes fica a impressão de que não há ninguém no comando. Há pessoas no comando, mas acho que estão dirigindo outro veículo e preocupadas com outra estrada. A estrada que interessa a elas é o poder e como mantê-lo.
Elas se colocaram numa posição muito frágil ao apoiar até o fim uma causa perdida. E para elas, agora mudar a discussão da Ucrânia para a nossa própria defesa, para a construção da nossa indústria militar e para como lidamos com o preenchimento dos números de nossos homens e mulheres nas Forças Armadas. Isso muda completamente a discussão. E tudo gira em torno de manterem o poder. Porque se existe essa grande ameaça vinda do leste, então a lógica é que somos os líderes, como Ursula von der Leyen estava dizendo, tentando se defender de acusações de fraude e abuso de poder em relação às vacinas. E como ela se defende? Bem, agora estamos enfrentando uma ameaça muito importante da Rússia e precisamos de uma liderança forte, ou seja, ela mesma. É disso que se trata. Manter as mãos no poder a qualquer custo, independentemente disso servir ou não ao interesse nacional. O interesse nacional, sem falar no interesse da Ucrânia, não conta. O que importa são os despojos do poder. E aqui na Europa, na maior parte da Europa, com algumas exceções, a França é uma exceção porque a forma como estrutura seu governo é um pouco diferente, mas a maioria dos países europeus tem governos de coalizão. E todo o jogo de um governo de coalizão é dividir os despojos do poder. Então esse é o centro das atenções de todos no topo da Europa hoje. Não a Ucrânia, não o Sr. Trump, não as tarifas, mas sim manter o poder. Então, o argumento inicial ou principal, nos últimos 3 anos e pouco, em relação ao boicote total à diplomacia, a rejeição das negociações, e em vez disso, ao envio contínuo de armas para a guerra, era, bem, precisamos colocar os ucranianos em uma posição melhor. Vamos negociar depois, quando os ucranianos puderem negociar a partir de uma posição de força. Alguém realmente acredita nisso na Europa agora? Quero dizer, aí em Bruxelas, porque parece que está cada vez mais difícil negar que a guerra está se inclinando cada vez mais a favor da Rússia. Ou seja, os ucranianos estão enfrentando cada vez mais problemas para se fortalecer, enquanto os russos continuam se consolidando na retaguarda. E também, novamente, em uma guerra de atrito, deveríamos olhar para a proporção de baixas, mas, no Ocidente, tendemos a focar excessivamente nas mudanças territoriais. Mas até isso está começando a se intensificar. Agora vemos o semicerco de Pokrovsk, o que seria um desastre estratégico, abrindo caminho até o Dnieper. E claro, Konstantinivka, que começaria a isolar toda a região de Donetsk. Então há um certo desespero aí, não há? Quero dizer, o que exatamente eles esperam alcançar com isso? Vamos dividir o Ocidente porque os Estados Unidos estão seguindo seu próprio caminho. E em relação ao andamento da guerra, os Estados Unidos são muito mais abertos do que o jornalismo da Europa Ocidental. Um pouco disso aparece aqui na imprensa, mas é realmente no New York Times. Bem, e na imprensa britânica. Acho que o Financial Times também publica artigos que vão completamente contra a posição editorial do jornal. Quero dizer, os jornalistas estão relatando o que está acontecendo. No New York Times, a cada poucos dias, eles falam sobre recuos ou perdas ucranianas e avanços russos. Não há dúvida, eles estão preparando o público para uma derrota ucraniana. O indício mais importante disso foi o que apareceu na segunda-feira no New York Times. Eles publicaram uma matéria de capa sobre os crimes que os ucranianos cometeram durante a ocupação do Oblast de Kherson. Isso foi imediatamente denunciado por Kiev como a disseminação de propaganda vil. O New York Times, pela primeira vez em toda a guerra, publicou um artigo dedicado exclusivamente aos crimes de guerra cometidos pelos ucranianos. Isso mostra que eles estão preparando o público para uma derrota ucraniana e encontrarão muitos motivos para justificar por que deveriam ter perdido a guerra. Mas eu digo que o jogo já mudou. A competição agora não é mais sobre o destino da Ucrânia. Trata-se do futuro dos atuais líderes europeus, que investiram tanto de seu prestígio pessoal e poder político para vencer uma guerra que estão perdendo.
E por isso estão desviando a atenção para, 2029, como precisamos estar preparados para uma invasão russa e assim por diante. Eles estão mudando de assunto porque perderam esse assunto. Bem, o uso da mídia para exercer controle da narrativa e preparar o público para uma derrota na Ucrânia, eu pensei o mesmo quando vi a mudança gradual na cobertura da mídia nos Estados Unidos. Claro, esse artigo do New York Times também foi bastante importante. O fato de que havia um jornalista americano do New York Times, acho que era ela, ou ele, o jornalista estava acompanhando Ahmed por Kherson. Quero dizer, o fato de isso estar acontecendo e a conclusão da cobertura ser crimes de guerra ucranianos, isso é algo impensável 2 ou 3 anos atrás, quando você sabe, os ucranianos não podiam errar. E você sabe, qualquer pessoa, mesmo com uma suástica, o primeiro instinto era sempre passar pano. Mas na Europa, no entanto, eu realmente não vejo isso, especialmente estou localizado na Escandinávia e aqui a propaganda de guerra está a todo vapor. Quase não há mudanças. E de fato, sugerir que a Ucrânia não pode vencer a guerra é denunciado como propaganda russa tentando reduzir o apoio público ao que chamamos de ajudar a Ucrânia, que é impulsionar uma guerra que os próprios ucranianos querem que termine. Mas de todos os europeus, para muitas pessoas, se você dissesse isso há 4 anos, que a Alemanha se posicionaria como o principal país a assumir, essencialmente, a luta contra a Rússia, agora que os Estados Unidos estão recuando, isso teria sido impensável há alguns anos. Mas aqui estamos. Como você interpreta a posição alemã? Porque não é simplesmente o MERS. Isso é algo mais profundo na sociedade alemã, não é? Isso abrange todo o espectro político. Acredito que isso começou com a Alternative für Deutschland. Quando eles foram os primeiros a se manifestar, isso já faz 5 anos ou mais, eles foram os primeiros a dizer, nós não somos responsáveis pelos pecados de nossos avós. Somos um novo povo e precisamos cuidar da nossa soberania. Isso foi o AfD. E agora isso se espalhou por todo o espectro da vida política alemã, onde eles não assumem responsabilidade pelos crimes que a Alemanha cometeu em toda a Europa, não apenas na destruição dos judeus. Eles acreditam que são moralmente puros, que seguem os valores europeus e que podem subir em um palanque e pregar para especialmente para os russos, que são os reincidentes e que precisam ser devidamente punidos por sua violação dos valores europeus. Então existe uma ameaça real de que isso esteja presente em todo o espectro alemão. Eles estão esquecendo deliberadamente quem são e mudaram seu papel. Eles mudaram abertamente seu papel. O papel mudou sob a liderança alemã há cerca de 10 anos. Merkel foi responsável por essa mudança, mas não queria nomear a Alemanha. Segundo Merkel, a Alemanha não tinha uma política externa. A política externa era feita em Bruxelas. Muito conveniente. E quem a fazia em Bruxelas? Os alemães, já que dominava o parlamento e a comissão. Então, de fato, a Alemanha era a força dominante na diplomacia europeia e nessa política mundial. Mas isso não era reconhecido pela liderança alemã em Berlim. Eles se esconderam atrás do avental de Bruxelas. Agora estão saindo de trás do avental e dizendo, sim, vamos ser o principal defensor da Europa. Como se isso fosse natural. Não é natural. A base para isso foi preparada pelo colapso gradual da França e de sua autoridade. Não apenas pela fraqueza econômica da França, que já estava estabelecida há décadas em comparação com a Alemanha, mas também por sua fraqueza política. Houve uma sucessão de presidentes desastrosos, e o Sr. Macron é o mais recente rei não coroado sob a Constituição francesa, que desafia os círculos políticos franceses ao se manter no poder quando talvez tenha apenas 20% de aprovação. Os franceses estão politicamente enfraquecidos. Os alemães usaram isso para tomar a dianteira, para empurrar os franceses para o lado.
O Sr. Macron está fazendo um esforço desesperado. Seu anúncio no dia da Bastilha de que eles também estão aumentando seus orçamentos militares e pretendem ser grandes defensores faz parte disso. E assim que os alemães começam a falar sobre a possibilidade de obter armas nucleares, bem, isso é o fim absoluto de qualquer reivindicação francesa de serem os defensores da Europa. Eles podiam se esconder atrás do fato de que eles e os britânicos eram os únicos países europeus com armas nucleares. Se agora os alemães também aspiram a isso, então chegou o momento da verdade, e tudo que os alemães almejaram na Segunda Guerra Mundial agora estarão realizando, o que é algo que deve nos fazer refletir. Bem, a guinada ou retorno do militarismo alemão parece ter não é exatamente algo tão recente. Ou seja, sim, durante toda a Guerra Fria, eles tinham essa ideia muito cautelosa de que aprendendo com a história, não iriam mais se envolver em guerras. Mas após a Guerra Fria, em 1999, com o ataque à Iugoslávia, ou seja, para separar Kosovo, vimos a lógica do argumento alemão mudar. Antes, o histórico de genocídio era um motivo para que eles fossem mais contidos. E de repente, em relação ao Kosovo, o argumento passou a ser por causa do nosso histórico de genocídio, temos uma responsabilidade especial de preveni-lo em outros lugares. Então, em vez de o passado genocida ser um motivo para a contenção, passou a ser um motivo para agir. E vemos uma retórica semelhante em relação a Gaza, como se eles devessem uma dívida à população judaica, o que é compreensível após o Holocausto, mas isso se traduziu em apoio incondicional a Israel, fazendo com que, na prática, os palestinos paguem pelos crimes dos alemães ao apoiar o genocídio lá. E também durante a Operação Kursk, quando generais alemães apareciam na TV com sorrisos no rosto, animados enquanto falavam sobre como isso era humilhante para os russos. Isso foi uma parte importante da Segunda Guerra Mundial, e quase como uma repetição da Segunda Guerra Mundial. E ao verem os tanques alemães entrando na Rússia, é algo muito perturbador. Mas além de como os russos estão vendo isso, como os europeus reagiriam? Quero dizer, você mencionou os franceses. Certamente, os franceses não querem ser deixados de lado. Eles meio que tinham uma divisão de tarefas. Os alemães eram a força econômica, os franceses eram a força militar. E isso meio que criou um equilíbrio de poder dentro da União Europeia. Agora que a Alemanha vai adquirir armas de destruição em massa e armas nucleares, quão confortáveis os europeus realmente estão? Acho que foi a Thatcher, já em sua época, que alertou que a unificação alemã poderia trazer o Quarto Reich. Quero dizer, não dá para dizer que superamos essa preocupação histórica. Seria um exagero. Bem, não foi só a Thatcher. Well, it wasn't just Thatcher. Mitterrand also. He said that we like Germany so much we want to... Mitterrand também disse, gostamos tanto da Alemanha que queremos ver duas dela. Essa preocupação com a Alemanha existia. E quanto ao sair do armário, por assim dizer, da Alemanha em relação ao Kosovo, na verdade isso foi, ao meu ver, precipitado por uma ação americana. Toda a crise na Guerra Civil Iugoslava teve um momento definidor, que foram os ataques ao mercado de Sarajevo. Acho que isso foi em 1996. Me corrija se eu estiver errado. E a Alemanha não conseguia se decidir a reentrar na Iugoslávia, considerando novamente o histórico das guerras devastadoras da Alemanha contra a Iugoslávia durante a Segunda Guerra Mundial, ou os ataques e destruição na Iugoslávia na Segunda Guerra Mundial. Os americanos intervieram, os americanos assumiram o comando, e isso então aliviou os alemães para fazerem o que lhes é natural e voltarem a mandar nas pessoas nessas regiões periféricas da Europa. Então, os Estados Unidos tiveram seu próprio papel em aliviar a Alemanha de suas restrições e hesitações, ao trazê-la para uma coalizão de aliados da OTAN que estavam fazendo o que a Alemanha tinha medo de fazer, porque isso havia sido uma linha divisória antes da Primeira Guerra Mundial. A Sérvia foi o que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha não queria se envolver novamente naquela região.
Bem, está envolvida, assim como em muitos outros lugares onde não deveria estar. E agora tenho em mente o estabelecimento muito orgulhoso do Sr. Merz de uma presença alemã nos Bálticos para proteger o flanco leste, da mesma forma que a OTAN protegeu a Alemanha durante a Primeira Guerra Fria. A posição alemã, existe um militarismo? Não sei. Sinto o clima. Acho que não. Existe novamente oportunismo em busca de poder político nas mãos do Sr. Merz e das pessoas ao seu redor. Não tenho certeza se esse é sentimento militarista ou entusiasmo alemão. Eu duvido disso. Se isso vai desenvolver. Whether this develops, we'll see. Acho que o ataque ao mercado bósnio deve ter sido em 94, porque Dayton veio em 95, e aí a Bósnia foi resolvida. Mas eu estava me perguntando, a única coisa que os russos estão observando quando olham para a Alemanha são os mísseis Taurus. Como sabemos, Merz costumava defendê-los. Agora parece haver algumas discussões que permitiriam à Ucrânia construir algo semelhante ao míssil Taurus, o que tudo isso parece um pouco duvidoso, como se estivessem procurando uma desculpa para fornecer os mísseis. Você acha que alguma versão do míssil Taurus será fornecida ou já foi fornecida? E se sim, o que você espera da resposta russa? Minha impressão é que de todos os países europeus, muito do ressentimento agora está direcionado à Alemanha. E considerando que eles estão competindo com os britânicos pela animosidade, é até impressionante como os alemães subiram no ranking de serem vistos como adversários, se não inimigos, da Rússia. Bem, eles são o inimigo número 1 da Rússia. Quando o Sr. Solovyov, em um de seus programas conhecidos, chama o Sr. Merz de nazista várias vezes, e não como uma piada, mas como uma acusação extremamente séria, eu entendo isso como uma palavra vinda do Kremlin. Certamente o Sr. Medvedev faria declarações semelhantes. Então eles conquistaram a posição de inimigo número 1 da Rússia. Quanto ao Taurus, acredito que o Sr. Putin estaria em uma situação muito difícil se o Taurus fosse realmente usado pelos ucranianos, porque isso cruzaria abertamente sua linha vermelha mais importante, que ele discutiu em entrevistas com Pavel Zarubin, entrevistas que foram exibidas repetidamente na televisão russa e no Ocidente, dizendo que essas armas não podem ser devidamente controladas pelos próprios ucranianos e implicam como co-beligerantes aqueles que forneceram as armas, como o Taurus, para a Ucrânia. O mesmo vale, é claro, para os ataques IMS. Mesmo que os ucranianos sejam devidamente instruídos sobre qual botão apertar e quando, a programação da rota de voo e as decisões sobre os alvos são todas tomadas por outros, e as informações necessárias provenientes da inteligência por satélite vêm das instituições. Portanto, para Putin aceitar isso, acho que ele poderia simplesmente desistir, parar a guerra e ser deposto, porque é isso que significaria. É incrível. É impossível que ele consiga se manter no poder se não cumprir suas ameaças aos Estados Unidos e à Alemanha por ataques realizados por meio desses mísseis de longo alcance. E, aliás, acredito firmemente que alguns mísseis Taurus já estão em Kiev há vários meses. Sempre que anunciam que em 1 ou 2 meses vão enviar, isso significa que eles já estão lá. Aliás, concordo com essa avaliação. Também acho que isso seria a gota d'água, que tornaria impossível para a Rússia não atacar. As pessoas continuam dizendo, por que eles arriscariam isso? Bem, certamente a Alemanha está disposta a arriscar a guerra, então acho que o custo seria alto demais para os russos não fazerem nada. Mas o que exatamente eles poderiam fazer? Existem diferentes alvos, o que indicaria diferentes níveis de escalada. Em vez de atacar bases militares alemãs, não faria mais sentido, ou você acha mais provável, atacar instalações industriais alemãs onde essas armas estão realmente sendo fabricadas? Ou o que você vê como, bem, novamente, não podemos entrar na cabeça do presidente Putin, mas quais você acha que seriam alvos prováveis ou possíveis para os russos retaliar contra a Alemanha?
I think we have to try to get into his head in one respect, and I continue the point I made. Acho que precisamos tentar entrar nesse assunto. E continuo com o ponto que levantei antes. O homem tem uma mentalidade legalista. Acho que tivemos uma pista de como isso vai se desenrolar em uma declaração recente do Lavrov, que se esses mísseis Taurus forem implementados, se seu uso for autorizado a partir da Ucrânia e ataques à Rússia ocorrerem, então a Rússia romperá todas as relações com a Alemanha. E o que isso significa? Isso é o que se faz quando se declara guerra. Então, essencialmente, novamente, não acredito que Putin atacaria alguém sem uma declaração de guerra. E acho que é isso que aconteceria. Ele declararia guerra à Alemanha e então atacaria. E se ele ataca uma base militar ou esses locais de produção, é uma consideração secundária. Não acho que isso tenha sido devidamente levado em conta nas recomendações que Karaganov fez há 2 anos. Ele não estava considerando a forma de pensar de Putin. Sim, temos que fazer isso. Temos que ser levados a sério. Nossas linhas vermelhas precisam ser levadas a sério. Temos que usar uma arma nuclear tática em algum lugar da Europa Ocidental, blá blá blá. Mas isso está completamente fora do caráter e da mentalidade profissional de Vladimir Putin. Por isso levo muito a sério as palavras de Lavrov sobre romper relações. Da mesma forma, você vai perceber que quando penso sobre o motivo pelo qual o mercado de ações russo subiu 4%, depois que Trump fez seu anúncio à imprensa na Casa Branca junto com Rutte, é porque não houve nada sobre confiscar os ativos congelados. Certamente foi isso que motivou os investidores em Moscou. Porque a preocupação é que, para a quantidade relativamente pequena de ativos congelados nos Estados Unidos, isso serviria como um sinal para a Europa atacar os 250 bilhões de euros em ativos que estão na Euroclear aqui na Bélgica. Isso não aconteceu, porque você confisca ativos em estado de guerra. É outra forma de declarar guerra e seria interpretado dessa maneira pelos russos. Bem, obrigado pelo seu tempo. Acho que essa é uma perspectiva muito importante, especialmente quando estamos discutindo um ator como Donald Trump e toda a sua administração agora agindo deliberadamente com ambiguidade estratégica. Acho que todos nós somos vulneráveis aos nossos próprios vieses. Podemos enxergar o que queremos ver quando ele envia todos esses sinais tão diferentes. Então, acredito que o que você trouxe é que muitas pessoas podem ter deixado passar algumas dessas sutilezas. Isso realmente me deu algo em que pensar. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer. Tchau, tchau.